Olá, pessoal. Opa! Estou aguardando vocês chegarem. Bianca, Uli, Fabiola, sejam bem-vindos. Cristina, Eliane, Marta, querida. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Oi, querida Marta. Boa noite a todos. Hoje nós vamos para mais um encontro falando sobre temas de abuso, né? Vamos falar sobre o despertar em relacionamentos abusivos. Karina, bem-vinda. Silmara, sejam todas bem-vindas. Vamos conversar sobre relacionamentos abusivos, sejam todos bem-vindos. E vamos falar hoje como sair de relacionamentos abusivos que são perigosos. Eu já fiz uma live anteriormente falando sobre estratégias para sair de relacionamentos abusivos. Oi, Sandrinha, Vera. Sejam todos bem-vindos. Então, eu já falei antes sobre quais estratégias podemos usar para sair de relacionamentos abusivos. Existem relacionamentos que, além de serem abusivos, eles são perigosos. Então, o que seria um relacionamento abusivo perigoso? Quando que a saída de um relacionamento pode causar medo na ex-vítima para que ela saia desse relacionamento e não continue a ser uma vítima. Porque muitas pessoas saem de relacionamentos abusivos, mas infelizmente elas ainda continuam sendo vítimas dos relacionamentos, porque apenas sair do relacionamento abusivo, às vezes ele não resolve tanta coisa, principalmente quando se tem filhos, mas não só, em outras circunstâncias também as situações podem ficar bastante difíceis. Então vamos pensar um pouco sobre várias situações que ocorrem quando as pessoas estão se libertando de relacionamentos e elas continuam meio que reféns emocionais e reféns com ameaças veladas ou não. E que tipo de atitudes se pode tomar para se libertar totalmente desse tipo de situação que é claustrofóbica, perigosa muitas vezes, realmente perigosa. E quais medidas que se pode tomar para a vítima, ex-vítima e ainda vítima em algum aspecto se proteger? A gente já falou sobre questões emocionais, como que a vítima se blinda, a ex-vítima, a sobrevivente, como que ela vai se blindar e como que ela vai se proteger emocionalmente de um relacionamento abusivo quando ela está em rota de término, como sair desse tipo de relacionamento. Hoje nós iremos ver diferente quando esses relacionamentos eles têm uma questão de perigo, quando existe uma questão de perigo envolvendo a ruptura afetiva. Então, estou dando só o começo dessa live, esperando as pessoas entrarem. Vou repetir só mais um pouquinho para não ficar muito repetitivo para quem chegou agora, muito bem-vindo. Então eu preciso alertar vocês que esses relacionamentos que são perigosos na rota de término, eles podem ser perigosos tanto para homens quanto para mulher, qualquer direcionamento afetivo onde exista uma ameaça velada ou não no ar, onde as circunstâncias se tornam perigosas para aquele que está rompendo a relação. E quando eu falo perigosas, elas de fato podem se tornar perigosas. Então vamos conversar um pouquinho sobre algumas circunstâncias que podem ocorrer. A gente sabe
que existem variações sobre os tipos de abusadores. A gente fala muito dos narcisistas perversos. Esses realmente, muitas vezes, eles tiranizam as próprias vítimas quando se tornam sobreviventes, até porque para eles, muitas vezes, quando eles não as descartam e são descartados, ou modo de dizer, essas vítimas se apercebem da cilada onde estão e começam a ficar lúcidas e têm estratégias para saírem da relação, e eles percebem esse movimento, eles ficam com muita raiva, porque o certo na cabeça deles é que eles descartem, não que eles sejam descartados. O fato é que as ex-vítimas, as sobreviventes, elas não estão descartando, elas estão literalmente se libertando de uma situação muito abusiva, de um relacionamento de acuamento, de um relacionamento onde elas foram tiranizadas, acuadas, que elas ficaram com a vida totalmente restrita, sem poder ser quem elas são. E lembrando que o abusador narcisista perverso, ele tem a maestria em quebrar tudo que é estrutura do outro. Eu não vou entrar aqui nos detalhes hoje, explicando os fatos como acontecem. Existe isso daí nas minhas outras lives e eu vou falar em outras tantas. Hoje, especificamente, estou falando de situações onde as ex-vítimas, as sobreviventes, mesmo terminando, e quando elas estão em fase de término, elas podem correr perigo real. E o que fazer para que estas pessoas que estão se libertando de relacionamentos perigosos, abusivos e muitas vezes com violência física, o que fazer para essas vítimas encontrarem forças em várias áreas. Então vamos lá. O que esses abusadores, e muitos deles são psicopatas também, o que eles podem fazer no sentido de perigo? Tá? Então, se você desperta numa relação abusiva com um psicopata, ele não vai, ou com um narcisista perverso, ambos os dois não vão suportar esse tipo de despertar. O que tem esse cunho mais psicopático, né, ele vai querer te destruir mais do que nunca, porque você está enxergando o que ele não quer que você veja. Ele não quer que você veja que ele é perverso, que ele quer usar você como um objeto de utilidade. Então, quando você se desmascara, quando você enxerga exatamente o que está acontecendo na relação, você pode ter certeza que o seu medo do que poderia ser, ele vai se tornar de fato, sem máscara nenhuma, seu pior inimigo. Então, nesse momento, é importante, quer seja com um narcisista perverso ou um psicopata, é importante que você saiba se munir de estratégias para sair, e eu vou falar depois, quando você sai também, o tipo de estratégia que você precisa ter, que são elas. Primeiro, você precisa articular, cuidar muito bem da sua condição financeira, porque é onde muitas vezes a coisa pega. Então, na rota de término, cuide bem, saiba como fazer para você recuperar. Se você despertou e percebeu que, inclusive na relação, existe algo financeiro onde você está perdendo bastante, você fica bem esperto, porque é só o começo, você vai perder muito mais. Então, antes de terminar a relação, cuide das suas finanças, faça o que for, consulte alguém que possa te auxiliar a relacionar o que você tem e a cuidar de como que estão as suas contas no banco, e saber o que o casal tem quando é o caso de ser uma relação afetiva onde existe um matrimônio envolvido. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é estratégia de fuga, de saída da situação. Então, você só vai poder sair dessa relação quando você já tiver muito bem monitorada com um advogado. Nunca ouse sair de uma relação abusiva sem um advogado te monitorando, te ajudando,
porque você precisa ter bem claro todas as possibilidades desse tipo de tratativa que você vai ter. Se existe muito abuso e você está precisando de algo jurídico nessa relação, pode ter certeza que ele ou ela vão entrar na justiça e vão fazer de tudo. E mesmo que seja uma relação de muitos anos, eles não vão se importar em fazer uma separação litigiosa se você não arcar com tudo que eles querem que você arque. Então eles vão querer te vencer pelo cansaço emocional, pelo medo de ficar sem dinheiro, sem sustento emocional. Então essa época é a época que eles mais vão fazer de tudo para que você entre em colapso emocional, para obter provas de que você não está bem psiquicamente, que vai ser uma prova. Então se mantenha muito bem emocionalmente, mesmo que você esteja praticamente entrando em colapso. Se for preciso, peça auxílio terapêutico de todo jeito para que você tenha uma boa regulação emocional, para que você não fique nesses ups and downs, esses altos e baixos emocionais que possam servir de argumento, inclusive jurídico, que você não está bem psiquicamente, o que numa fase de separação, qualquer tipo de diálogo em WhatsApp, conversa telefônica, o que for pode servir como uma prova do seu estado emocional e das coisas que não foram bem claras. Então tome muito cuidado com o que você vai expressar nas suas redes sociais e nas suas conversas íntimas. Inclusive, se for possível, você pode usar isso daí. Eu sinto muito de inclusive passar esse tipo de informação, porque eu sei que tem muito abusador que pega todos esses recursos e utiliza para si próprio. Isso daí é o que mais tem. Então, para ajudar a não proliferação desse tipo de argumento para o próprio abusador, existe algo que é infalível e que, por mais que o abusador possa querer se dar bem numa separação, existem duas situações que são infalíveis. A primeira, que nós estamos fazendo todo o esforço para que seja desenvolvida uma lei que faça com que, quando existe suspeita de abuso emocional, de violência física, de uma psicopatia, de um narcisismo, se existe uma fala sobre isso de alguma das parcerias, que seja exigido pelo menos um teste de Rorschach, que quer dizer, pelo menos não, o teste, porque esse teste ele vai deflagrar com bastante clareza quem é quem nessa relação. Então toda manipulação ela vai cair por terra. Então, por mais que existam situações, e a gente sabe que as manipulações desses abusadores são terríveis, por mais que exista isso daí, esse teste ele é a revelação e é um divisor de águas para a gente colocar exatamente, inclusive, uma medida protetiva quando necessário, porque o que a gente sabe é que muitas vezes a mulher pede, e eu estou falando da mulher porque o homem normalmente ele tem mais estrutura física e ele pode atuar de uma maneira estonteante uma mulher. Não porque é o sexo frágil, não pensem que é por causa disso, não. É porque existem manobras e também pode ter um esquema protetivo a favor do homem também em determinadas circunstâncias. Mas existem ameaças, então um teste de Rorschach junto com outras provas, e só o teste em si ele já vai ser o divisor de águas. Então eu estou em conjunto com alguns advogados, nós estamos fazendo todo um esforço jurídico para que isso daí seja seja uma lei que precise realmente nas relações abusivas. E existem situações que são muito graves que acontecem
nos relacionamentos, as vítimas que já não deveriam ser mais vítimas, elas imploram que exista o teste de Rorschach. É um teste que ele revela quem é psicopata, quem não é, quem é narcisista perverso, quem não é. Então, ele revela, é aquele teste que ele, sabe, vocês já viram que parece que são borboletas, aquela imagem que gruda e abre assim, e tem um monte de interpretações. E o mais legal desse teste, que eu gosto demais, e ele é perfeito, é que não adianta o abusador ir na internet procurar entender como que ele vai responder para ele parecer saudável, se ele tem alguma dúvida ou se ele sabe que ele apronta e ele quer se sair bem na fita. É impossível, porque não são só o que ele vê na imagem, como ele se porta, como que ele se compõe, e é impossível decorar as nuances, as mínimas nuances do teste. Então, ele é um teste 1000% revelador e é um teste que protege as pessoas de abusadores. É um teste que ele é 100% usado no sistema prisional e que agora nós estamos investindo para que ele seja 100% usado em situações onde existe um perigo real e que muitas vezes os sistemas jurídicos, não por mal, mas porque às vezes até nem conhecem tanto e não dá realmente para ter a amplitude da percepção, por mais conhecimento que se tenha, da manipulação de um psicopata, de um narcisista perverso, o quanto de fúria e de desejo de vingança e de desejo de destruição do outro se perpetua mesmo quando a separação já aconteceu. Então existe uma depredação contínua em relação a esse outro que já se viu livre da relação e ainda assim se sente totalmente perturbado. Eu vou escrever o nome do teste, tem muitas pessoas perguntando, e então eu vou escrever. A gente vê bastante pessoas que chegam inclusive nos consultórios, a gente vê os próprios abusadores chegando em consultórios querendo argumentos, inclusive para aprender como que lidam. E uma coisa que eu preciso deixar bastante claro para vocês é que ainda assim existe falta de consciência, existe falta de consciência moral. Então é muito complexo, porque é um adoecimento severo e é um adoecimento de pessoas que andam pela sociedade. A gente conhece, tem muitos deles por aí, eu falo deles e eu tô lendo aqui o que vocês falam um pouco, né? Depois eu vou comentar, tô observando vários comentários. Então existe um transtorno de personalidade, existe um jeito que eles funcionam e que eles não têm consciência, porque não tem empatia nenhuma. O outro, por mais difícil que as pessoas comuns tenham de entender, os outros são objetos de utilidade. Eles não são pessoas para esses abusadores, eles não sabem o que elas sentem, eles não têm a vida desses abusadores. No fundo lá, eles se sentem vivos quando eles conseguem desenvolver no dia a dia esses desejos que eles têm, o que eles querem, o que as pessoas vão servir de utilidade. Deixou de ter utilidade, tchau. E se você percebeu como que eles agem, se você faz uma denúncia só pelo seu olhar, você corre o risco muitas vezes de ser perseguida de uma maneira estonteante. Então, vale muito, vou repetir coisas que são fundamentais e que podem salvar o caminho da sua vida. Em primeiro lugar, se você tem filhos, continue com o seu modelo, do jeito que você funciona,
porque existe muito medo, muito receio de mães ou de pais que não são os abusadores, de que os filhos entrem e se associem aos abusadores achando que as vítimas são as vilãs. Isso aí acontece demais. Então, uma coisa que eu sempre oriento as pessoas que estão se libertando de relacionamentos abusivos e que têm filhos, é que esses filhos, se essas mães ou esses pais puderem, que esses filhos façam constantemente um processo terapêutico para eles poderem ter o discernimento e perceber quem é quem na relação. Se não puderem, ainda assim que você possa continuar nesse modelo de retidão que te fez se separar do abusador. Então você está dando um exemplo de que se você se enganou em algum momento da sua vida, você pode corrigir rumos de vida, você pode corrigir e você pode sim optar por uma vida saudável, e claro que os seus filhos, com o tempo, eles vão perceber quem é quem nessa jogada, mesmo que eles tenham 50% deste sangue que a gente fala, eles têm a tendência de perceber os caminhos desde que você tenha clareza sobre a realidade. Se você ficar no meio acusando o tempo todo, você vai estar tirando a oportunidade dos seus próprios filhos enxergarem, terem o discernimento e te buscarem como referência para aí sim você poder explicar como que as coisas funcionam, o porquê da separação, mas do modo de um lado mais saudável. Essa é uma parte. A segunda parte é você primar pela sua regulação emocional. Eu falei isso no começo dessa live e estou repetindo porque é muito importante. O quanto mais desorganização emocional você tiver, assim, aquela coisa, vamos usar um termo coloquial, mais ouro para o bandido. Então, se você tiver desorganização emocional, existe muito mais a seta virada para você, como se você fosse a vilã da história ou o vilão da história. Outra coisa, faça um trabalho terapêutico para você recuperar os seus traumas, porque o que acontece com a maioria das pessoas que passam por períodos de abuso é que elas saem de um estado de apatia. Existe o grito pela vida, que é o grito de que eu preciso, a minha vida tem valor. Só que depois de algum tempo é que a pessoa se recupera e ela começa a entrar em contato com os traumas pelo qual ela passou. É muito importante esse tempo de recuperação, de convalescença. É muito importante porque você está saindo de uma guerra, literalmente, e muitas vezes essa guerra corre atrás de você e ela não quer terminar, e você precisa ter uma segurança emocional para lidar com situações que podem ser muito difíceis. Existem casos de mães, a gente viu recentemente, quando existe, infelizmente, essa história do menino lá, do Henri Borel, que ele acabou drasticamente vindo a óbito. É algo que me impactou pessoalmente de uma maneira bastante importante, porque é algo que a gente vê, eu especificamente, eu vejo em muitas das minhas pacientes que têm filhos e se separam porque estavam enredadas anteriormente numa rede tóxica, acuadas, muitas vezes com medo de sair até da relação. E quando elas saem e às vezes tem filho com esses abusadores, como que é difícil não deixar o filho conviver com esse pai, e esse pai trazendo, ou essa mãe. Eu, no caso, tenho algumas pacientes que são do sexo feminino, mas a gente sabe que tem dos dois lados, como que existe maltrato. E como que a pessoa tem que ficar muito desperta e forte para segurar e juridicamente, por isso que eu falo de novo desses testes, mas fazer de tudo para que essa criança seja protegida. Existem sim crianças, infelizmente,
atendo alguns casos e que as crianças vêm com contusão, vêm com alguma questão assim importante e precisa ser muito bem trabalhado para que essas crianças sobrevivam da melhor maneira possível. E eu entendo que para essas mães ou para esses pais, essa regulação emocional, ela é altamente importante, e muito difícil. Eu sei que é muito difícil também, porque quando se lida com filhos ou mesmo com a própria vida, essas questões ficam muito alarmantes. Então precisa sim, muitas vezes, de um apoio emocional de terapeutas. A Alana chegou aqui, acabei de ver. Vou interromper aqui, vou fazer um spoiler do que ela falou. Eu vou dar nesse sábado, só que vai ser só para psicólogos. Se tiver algum psicólogo aqui que quiser fazer, entre em contato com a Alana, ou no meu Instagram também tem, sobre diagnóstico de personalidade, como em várias estruturas de personalidade podem surgir abusadores emocionais. Então é do normal ao patológico. O que você tem numa estrutura de personalidade que é normal e como que ela pode vir a se tornar patológica, e o que acontece. E outra, a Alana deixou o telefone dela, quem quiser pode entrar em contato. E tem uma outra coisa que eu quero contar para vocês, que essa segunda-feira agora, eu vou fazer junto com a doutora Ana Lúcia. Ela não está aqui agora, mas a doutora Ana Lúcia é advogada e nós estamos fazendo um movimento para... vai ser no Zoom, então quem estiver interessado, nós vamos ter um bate-papo aberto sobre as atitudes mais importantes e sobre o conhecimento dessas relações abusivas, onde quem quiser entrar pode ter um diálogo aberto, porque aqui eu falo muitas vezes, eu respondo e as pessoas ficam com pouca voz ativa para ouvir, então elas vão falar e serem ouvidas. Então essa segunda-feira é só para mulheres, tá? E agora eu não me lembro o horário, se vocês puderem, entrem na minha página do Instagram e tem o horário. Quem quiser me fale no direct que eu vou passar o link do Zoom, vocês todas vão ser muito bem-vindas. Mais pra frente a gente vai fazer para homens e para todos os gêneros. Então, todos vão ter espaço para escuta. É o início de um grande projeto onde se fala, se escuta e a ideia é resolver situações de impacto iminente para pessoas que não têm condição de fazer um processo terapêutico. E vai ter muita coisa boa surgindo por aí. Voltando ao teste de Rorschach, ótimo. Então Renata está falando e então a gente está nós estamos com várias ações para ajudar as pessoas que são sobreviventes ou aquelas que ainda não conseguiram sair de relacionamentos abusivos, e a gente sabe da gravidade de alguns casos onde existe violência. Agora na pandemia, a questão da violência física e da dificuldade de entrar em contato com as questões que sempre afligiram, e como que essa dificuldade, e que era mais dispersa quando as pessoas trabalhavam fora de casa, saíam e empurravam mais com a barriga situações que eram difíceis de convívio com abusadores. A gente sabe que agora na pandemia tudo ficou muito pior. Em alguns casos avançou para a violência física. Então é muito importante que exista uma escuta e um entendimento sobre o que fazer neste momento. Então vale muito a pena. Segunda-feira a gente vai falar sobre isso. E vocês que estão passando por momentos bastante difíceis, por conta também do processo da pandemia, a gente sabe que muitos abusadores, por serem narcisistas, eles têm um processo muito negacionista.
Então eles negam, eles acham que eles precisam de mais atenção ainda do que qualquer pessoa, porque eles são muito especiais. Então imagine como que fica o escândalo que fica dentro de uma casa quando esses abusadores acham que são mais importantes do que a Covid, do que um parente que faleceu, do que o medo de ficar doente, ou mesmo, muitas vezes eles tiranizam nestes momentos, dizendo que do modo como as pessoas precisam se cuidar, de uma maneira exaustiva e abusiva, implicando com tudo. Então, olha só, eu já fui agredida fisicamente várias vezes, mas eu tenho medo de ficar só. São essas as questões que nós vamos trabalhar, que assim, qual que é o valor da tua vida, o que é ficar só, o que é você estar acostumada com um relacionamento abusivo que inclusive pode te tirar a vida. Imagina se o teu agressor que te agrediu fisicamente, se ele te dá um empurrão e você é pega de mau jeito, você bate a cabeça, acontece alguma coisa e você pode acontecer algo mais grave. Então, são essas questões que as pessoas estão passando agora mais do que nunca, inclusive quando se tem criança, onde o limite para esses abusadores é algo muito difícil deles lidarem. Então, como que você vai lidar com esses limites num momento onde precisa sim entrar em contato com limites em nome da vida? Então, como que você vai tomar posse de relações que são perigosas, tomar posse da sua vida em relações que são muito perigosas? O que você vai fazer em nome da sua vida para que você tenha você possa de fato sobreviver? Então, eu vou resumir aqui algumas atitudes que são extremamente importantes, porque muitas vezes você toma o contato zero e não é possível esse contato zero quando existe uma perseguição massiva, onde não existe limite onde não existe limite para o tipo de abuso. Existem milhões de tipos de articulações que esses abusadores podem fazer. Então você precisa muitas vezes abrir espaço para, inclusive, medidas protetivas. Eu já vi casos, muitos casos, me veio algo aqui em mente, mas eu acho que não vale a pena a gente expor numa live essas situações, mas no geral, quando as pessoas estão mais reguladas emocionalmente, elas conseguem ter discernimento para tomar estratégias em nome da vida. Então, existe muita coisa para se fazer. Eu não quero também dar spoiler, falar sobre coisas, porque também não quero dar muitas ideias para se algum abusador estiver aqui, mas existe muita saída. As principais eu já falei, que é o auxílio jurídico, a busca pelo teste, pelo Rorschach, e também cuidar muito das suas finanças e fazer a proteção máxima para os seus filhos e colocar esses filhos, se possível, em terapia competente, para que eles saibam discernir quem é quem nesse relacionamento abusivo e que eles possam fazer escolhas saudáveis na vida deles e terem você como modelo, você que não se perpetuou num relacionamento abusivo e que pôde honrar a sua própria vida nesse ato de liberdade em nome de si próprio e em nome dos seus próprios filhos. Então essa é a minha mensagem para vocês hoje, e a semana que vem nós nos vemos com outro tema. Existem vários temas que as pessoas estão me pedindo no direct, então eu vou gradativamente fazendo todos os temas. Vou dar, como sempre, uma olhada nas questões que vocês colocaram, lembrando que quem quiser pode me procurar no direct, que eu vou dar o link do Zoom, dessa vez as mulheres, para a gente falar mais intimamente sobre os relacionamentos abusivos. E também que esse sábado, especificamente, para os psicólogos, vai ter o meu curso sobre diagnóstico de personalidade, manejos com o tipo de personalidade que pode ser um abusador, e como diagnosticar e como perceber essas personalidades quando elas estão em desequilíbrios, quando elas estão patologizando.
tá bom? Eu vou dar uma olhada aqui, vou ver aqui algumas questões que vieram, algumas situações, olha, então, aqui realmente a gente estamos alertando a justiça em relação a uma lei que possa promover esse tipo de dever aí de fazer esses testes. Meu marido diz que eu sou narcisista, ele falou que meu comportamento na internet, mas a minha psicóloga disse que ele fala isso porque ele é o abusador narcisista. Pois é. Falando aqui da parte política, a Lana que falou do curso, que ela que está organizando esse curso. Olha, do dia 19, esse sábado às 9 da manhã. E aqui, pode falar comigo no direct dos cursos. É fato. Principalmente quando as pessoas despertam, eles ficam mais de olho para fazer a destruição total. Quer dizer, não tem caminho de volta. Então, um narcisista ele pode tentar fazer a recuperação e te laçar de novo, mas a gente não sabe se você está com um narcisista ou se você está com um psicopata, porque esses psicopatas, sociopatas, na hora que eles realmente veem que não tem saída, que eles já estão sendo vistos, então a situação pode se agravar bastante. Então é isso, queridos. A gente se vê semana que vem. Quem quiser quem puder fazer o curso no sábado ou na segunda-feira também. Eu aguardo vocês e, de qualquer modo, terça-feira que vem, 9 horas da noite, vou estar aqui com vocês sem falta e quanto mais despertos, melhor. Um beijo com muito carinho para todos vocês e até a próxima terça.